Quando surge família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um dos vídeos mais difíceis de gravar. Dói muito essa eliminação. Só tô conseguindo vir aqui agora, porque ontem estive lá cobrindo festa no corredor, fizemos uma festa incrível de pré-jogo, uma arquibancada lindíssima. O que eu vou falar aqui agora, rapaziada, é a minha opinião, tá? Pode ser que você discorde, não tem problema nenhum, deixe nos comentários. E antes de mais nada, eu não quero que o Abel vá embora. Eu amo o Abel. O Abel tá aqui. O Abel tá aqui. Eu espero que ele fique por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu tenho que saber separar, fazer a análise de ontem, do jogo de ontem e de uma vida dele de 3 anos de Palmeiras, tá bom? Vamos saber separar? Então vamos lá. Pra mim, essa eliminação do Palmeiras na Libertadores, principalmente o jogo de ontem, baseado no jogo de ida lá na Argentina, tem nome: Abel. Ele morreu com as suas convicções, né, rapaziada? Insistir em uma formação que não está dando certo nem no Campeonato Brasileiro é algo, ao meu ver, absurdo. Você colocar Marcos Rocha e Mike pra jogar, tendo Kevin, tendo Luiz Guilherme, tendo o Endrick, é absurdo, rapaziada. Fora que o Arthur, nessa formação, ele não rende. Ele não rende. Por que não rende? Porque ele precisa de mais espaço. Se ele tá na direita, junto com o Mike, apertando ele na ponta, ele não vai render. Eu não sei mais do que o Abel. O Abel é monstruoso, ele sabe muito mais do que todos nós. Mas ele também é passível de erro e de críticas, e estamos aqui para isso. A eliminação do Palmeiras na Libertadores tem nome e sobrenome: Abel Ferreira, que morreu com as suas convicções. Aí depois, lá na entrevista coletiva, meteu uma soberba, uma arrogância incrível que não precisa. Não cabe ao ídolo que ele é e não cabe à camisa que ele veste. Ele fala assim: não foi a entrada da molecada que mudou o jogo, foi a alteração no sistema que eu fiz do primeiro para o segundo tempo. Porra, Abel, não foi a entrada da molecada? Endrick, Luiz Guilherme, Kevin mudaram o jogo. Cara, enfim, depois ele falou: querem que eu diga que eu errei, tipo, bagulho da ironia, não gostei. Então, assim, ao meu ver, nesse jogo de ontem, baseado também no jogo de ida. No jogo de ida ele já errou na escalação, mas aí beleza, você quer segurar um pouco mais o resultado, é na La Bombonera, é mítico, boqueia pra cima, mas no jogo de volta você persistir no erro, isso é simplesmente inadmissível, ao meu ver. Então ontem põe na conta do Abel, que já nos deu muitas conquistas e tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo bem. Não é o fim dos mundos, que ele admita o erro, como de forma irônica ele admitiu na coletiva, e a gente tente não errar mais. Aí vem agora a parte da diretoria. Pra mim, o jogo de ontem, com o elenco que nós temos, nós teríamos vencido. Sem o planejamento, com o planejamento de merda que a diretoria fez, a gente teria vencido. Mas não foi possível. Faço uma pergunta pra vocês: vocês aguentam o Gabriel Menino ainda jogando pelo Palmeiras? Eu não aguento mais, eu não suporto. É muito displicente, é toquinho de lado, é daqui, é dali. Imagina o Zé Rafael na função do Gabriel Menino, que é a função de origem dele, de camisa 8, e um camisa 5 ali. Vou te fazer outra pergunta: você preferia jogar com Zé Rafael e Menino ou Fabinho e Zé Rafael? Eu acho que é a segunda opção. Fabinho sempre que entrou muito bem, rapaziada. Você dá uma dinâmica de marcação muito boa, porque ele marca muito bem, e uma saída de bola de Zé Rafael muito boa. Pra mim, não tem nem comparação, principalmente no momento que a gente vive, ter o Gabriel Menino de titular. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Leila Pereira e sua diretoria, que fizeram um ano, pra mim, triste. Por que triste? Eu começo por ser um torcedor de arquibancada e eu não tô falando de organizado, não tô falando da Mancha, não tô falando da Tupi, não tô falando de nada. Tô falando de torcedor, tá? Nem mais nem menos. Eu viajo o Brasil afora, assisto muitos jogos do Palmeiras, viajo há mais de 20 anos acompanhando o Verdão. E não me torna isso mais palmeirense do que ninguém, rapaziada. O que eu quero dizer é assim: eu que sou de arquibancada, eu vivencio uma dor diferente no quesito de tratamento de presidente para com torcedores que vão ao estádio. Eu pergunto pra você:
seja um torcedor que frequenta todos os jogos no Allianz, que viaja, ou um torcedor que mora longe e não tem a possibilidade de estar tão presente. Eu pergunto para você, você está satisfeito com a forma com que a diretoria do Palmeiras, principalmente a presidente Leila Pereira, tem tratado o torcedor palmeirense? Nós vamos falar sobre o planejamento esportivo, mas agora do torcedor, eu não tô nada feliz, rapaziada. Eu tô bem triste, e não tô nem puto, eu tô triste. Como torcedor palmeirense, eu tô triste. Porque a gente vê cada vez mais distância entre o clube e o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Rapaziada, se não existisse os 16 milhões de torcedores palmeirenses, não existia o Palmeiras. Então, assim, agora a gente vai para um outro âmbito, que é a parte de planejamento esportivo, que foi uma tragédia esse ano. O planejamento esportivo do Palmeiras esse ano foi simplesmente um absurdo. O Palmeiras não conseguiu repor um dos melhores jogadores nossos e um titular da posição, sem ter um outro para substituir. O Palmeiras não conseguiu contratar jogadores. A gente passou uma mendigaria total nas 2 janelas de transferência. O Palmeiras, que tem um time para lá de vencedor, não soube mais motivar os seus atletas. E é o que eu falo, esse elenco, rapaziada, precisa de uma renovação. Vários jogadores ali precisam sair. E por qual motivo? Porque eles não prestam mais? Não, porque jogam muita bola, tá ótimo. Só que eles já conquistaram tudo. Você manter esse time em alto nível e no topo é muito difícil. Seja pro Abel, seja pro goleiro, seja pro volante, seja pro atacante. Então, assim, alguns jogadores ainda tem muita margem para queimar aqui no Palmeiras. Outros não. E não são porque são ruins, e sim porque já deram tudo que tinha que dar. A gente, quando perde a Copa do Brasil pro São Paulo, nós vemos uma eliminação puramente por conta de propostas, de uma janela de transferência que atrapalhou o psicológico dos atletas. Não era para ter atrapalhado, mas atrapalhou. E aí a gente fica segurando, mas o jogador, ele brilha os olhos quando vê uma oferta muito boa financeiramente para ele. Ele fala assim, ó: gente, eu já ganhei tudo no Palmeiras, eu já ganhei Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa, eu já ganhei tudo. E aí eu tenho uma proposta que vai mudar a minha vida muito mais do que eu já tenho para minha família, para o meu futuro, porque a vida de jogador é curta. E aí o Palmeiras fala: não vai sair, não vai sair. E o agente, o empresário entra em contato: não vai sair. A postura esportiva, nesse caso, ela é bacana, porque você mantém um jogador de alto nível. Mas tudo é questão de planejamento e setores. Você tem que buscar o melhor time possível para a equipe, melhor qualidade defensiva, ofensiva, o melhor jogador para entregar a nossa camisa tão pesada, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar forçando o jogador a ficar, porque a gente sabe como é que é jogador quando quer, meu amigo, não tem jeito. Eu viajei alguns jogos e com dor no coração eu vejo pouquíssimos jogadores irem cumprimentar a torcida. E aí eu te pergunto, por quê? Sendo que para eles, mesmo que se fosse de politicagem, para fazer cena, por que eles não fazem isso? Porque a presidente do clube, ela se distanciou do torcedor, seja ele organizado ou um torcedor dito comum. Ela se distanciou das mídias, a gente tinha um vínculo com a diretoria de Maurício Gagliotti, nós como mídia alternativa, hoje já não temos mais com essa diretoria, porque é uma diretoria que tem que ser da forma que eles querem, e não da forma que o torcedor acha que tem que ser. Eu, na minha vida, seja pessoal ou profissional, eu tomo as minhas decisões, mas eu ouço muito, eu busco aprender a cada dia. Eu vejo muitos comentários de vocês e muitas vezes eu aprendo com todo mundo. E, de fato, não é isso que a gente vê nessa diretoria do Palmeiras, que parece que se formou em uma bolha e não quer ouvir o torcedor palmeirense. Um planejamento para um ano que poderia ser o nosso. Rapaziada, a Copa do Brasil a gente só perdeu porque foi na janela de transferência e o Palmeiras não soube administrar o ego dos jogadores.
psicológico de ofertas muito maiores. A gente só perdeu essa Libertadores por um erro que não sei o que aconteceu na cabeça de um treinador que não era tão teimoso até um tempo atrás, mas que demonstrou uma arrogância muito grande. Um técnico, jogadores, diretoria que na escala de autoridade eles não estão ligando muito mais para a torcida. Você mal vê o técnico e o torcedor ir lá na torcida agradecer. Eu não estou falando da organizada, repito, estou falando da torcida como um todo. Seja dentro ou seja fora, principalmente para jogos fora, que vai pouca gente e a gente não vê muito carinho que o jogador teria que ter com o seu maior patrimônio. Eu tô tentando aqui ser o mais calmo possível porque, assim, eu já extravasei pra caramba de ontem pra hoje, fiquei bravo, chateado, e no final das contas a gente vê o Merentiel, que é um jogador do Palmeiras, que foi para o Boca e o Palmeiras não colocou nenhuma cláusula e o cara deu a assistência pro gol do Cavani. Ele deu simplesmente a assistência que colocou o Boca Juniors numa final de campeonato. A gente fica triste porque busca os vídeos anteriores, busca as suas conversas com qualquer torcedor. 16 milhões de torcedores palmeirenses que sabiam que o Boca Juniors queria levar essa partida para os pênaltis. E eles conseguiram. E aí a gente começa defendendo um pênalti com o Everton, que não tem o costume de defender pênalti. E aí a gente tem 2 pênaltis perdidos. Tudo que a gente preveu aconteceu, mas de forma triste, né? Porque dava para ter evitado. Palmeiras tem muito, mas muito mais time do que esse Boca Juniors, que não quis jogar aqui no Allianz Parque, mas estava na cara. E aí quando você entra com um time que também não quer jogar... Olha, o se no futebol não existe, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse entrado com essa molecada aí, Kevin, Hendrick, Luiz Guilherme, um pouco antes, a gente teria um outro jogo. Porque o que eles cansaram a defesa do Boca Juniors não foi brincadeira. Tivemos um primeiro tempo ridículo, rapaziada. E um segundo tempo de forma muito mais agressiva, que era para ter sido tanto no jogo de ida, mas principalmente no primeiro tempo do jogo de volta. Nós estamos falando de 4 tempos da semifinal, 2 tempos na La Bombonera e 2 tempos no Allianz Parque. 3 deles o Palmeiras não jogou. Você sabe o que significa isso? Uma final de Libertadores contra o Boca Juniors. Um dos Boca mais fracos das últimas décadas. A gente de 4 tempos só jogar um. E desse um praticamente não ter jogo porque o Boca fez uma cera danada e tá certo eles. Com 1 a menos e ganhando o jogo e depois empatado, tá certo eles. Querendo levar a partida para a penalidade. Aí eu te pergunto também, por que não temos um jogador sequer para peitar um árbitro, para peitar um jogador dos caras para não fazer cera, para cobrar uma minutagem maior de prorrogação? Acréscimos de 5 minutos no segundo tempo foi um tapa na cara do torcedor e nenhum jogador sequer foi reclamar com o juiz. A impressão que eu tenho é que a diretoria do clube passa a mão na cabeça do técnico e dos jogadores. O técnico passa a mão na cabeça dos jogadores e faz um joinha para a diretoria. E os jogadores falam assim: eu estou 100% blindado. Se eu ganhar, ótimo, vou fazer de tudo para ganhar. Se eu perder, tá tudo bem e vida que segue. Já nós, torcedores, a vida segue, mas de uma forma bem mais amarga, né? Porque a gente sabia que dava para ter chegado mais longe. O futuro do Palmeiras, nesse ano, ainda tem brasileiro, mas eu não acredito. Nessas condições, nessas convicções de Abel Ferreira e o elenco já limitado no quesito de já ganhamos tudo que poderíamos ganhar, muitas saídas e poucas chegadas, eu acho difícil. Mas me preocupa também pro ano que vem, porque essa diretoria, eu não vejo mudanças esportivas nela. Eu acho que o planejamento vai ser o mesmo. De tipo assim, ganhar, ótimo. Não ganhar, tá bom também. O importante é a saúde financeira. Mas aí eu também te pergunto, e a saúde financeira, como tá? Merentiel foi emprestado e o Boca já avisou que vai querer comprar ele. Não quero ele de volta.
Acho que não é um jogador para o nível do Palmeiras. Assim como o Lopes também não é. Assim como o Breno Lopes também não é. Assim como o Jailson também não é. E assim como diversos outros jogadores também não é. A pergunta é: essa assistência que Merentiel deu pro gol do Cavani, ela valeu muitos milhões pro Boca Juniors ter classificado para a grande final. Coloca na conta. É um planejamento. É uma contratação a menos que você faz e aí você não tem o valor futuro. Outro exemplo, Lucas, do São Paulo. Esse cara mudou o São Paulo campeão da Copa do Brasil. É caro, custa caro, mas traz um retorno financeiro enorme. Infelizmente o Palmeiras está eliminado e a gente está muito preocupado com o que vem pela frente aí, principalmente no quesito de organização política do clube, de parte de diretoria. O que mais me deixa triste é essa distância entre clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e o seu maior patrimônio, que somos nós torcedores. Abel, eu te amo, eu quero você por muitos e muitos anos aqui no Palmeiras, mas ontem é na sua conta. A temporada, principalmente Copa do Brasil e Brasileiro, se não der, é na conta de Leila Pereira, que não soube trazer reforços para suprir ausências e não soube dar opções para Abel Ferreira. Mas ontem, esse Boca Juniors é na conta do Abel. O time do segundo tempo, se tivesse entrado no primeiro tempo, ou um time um pouquinho mais ofensivo, eliminaria esse péssimo Boca Juniors. Ontem foi na sua conta, Abel, mas a temporada é na sua conta, Leila Pereira e diretoria. Eu espero do fundo do meu coração que a gente possa mudar, evoluir e aprender com os erros para que na próxima temporada a gente faça diferente. E quem sabe acordarem para a vida, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro. Se mudarem totalmente o discurso, atitude, principalmente esquema táticos e convicções, ainda dá para levar esse Brasileirão. Deixe seus comentários aí, um dia muito triste, mas estamos aqui. Avante palestra!